salve rapaziada! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a transformação de temperatura. Como nós fazemos isso? No nosso planeta nós temos três formas distintas. Deve ter algumas outras, mas as mais conhecidas são temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E essas três temperaturas elas têm uma relação na água, onde 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, onde a água deixa de ser líquida para virar gelo, e o ponto de ebulição, que é quando ela passa de ser líquida para virar um gás. Bom, quando nós vamos fazer a transformação de uma para outra, nós temos que lembrar dessa relação. Nós temos três formas distintas: graus Celsius, temperatura Kelvin e a temperatura Fahrenheit. Como que eu faço, professor? Bom, ponto de fusão para virar gelo: 0 graus, 273 e 32 graus. Nesse caso, 0 graus Celsius, 273 Kelvin e 32 graus Fahrenheit. E ponto de ebulição, nós vamos ter 100 graus Celsius, 373 Kelvin e para Fahrenheit nós vamos ter o que? 212. Como é que eu faço essa relação, professor? Bom, se a gente for fazer a subtração entre 273 e 373, vocês vão ver que a escala ela aumenta 100 graus, não importa se é na Kelvin ou na Celsius. Então, professor, como é que eu faço? Bom, se o ponto 0 em Celsius, ele está marcando para você ponto de fusão e o 273 está marcando ponto de fusão no Kelvin, o que a gente vai fazer? É simples. Se eu subir 30 graus aqui, é só fazer a temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273. Ah, professor, mas se eu quiser descobrir de Kelvin para Celsius? É simples. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Não importa. A única diferença aqui, dessa para essa ou dessa para essa, você só vai ter o fator do 273, que é o ponto de fusão da temperatura Kelvin. Agora, a que pega mais é da temperatura Fahrenheit. Nós temos uma forma simples de ver isso. Qual que é? Vou deduzir, eu não vou deduzir aqui para vocês, mas eu vou mostrar direto para vocês como é que funciona. A variação não é de 100, a variação aqui vai dar de 180. Então a gente pode fazer uma relaçãozinha de que modelo? Bom, se for da temperatura Celsius para a temperatura Fahrenheit, o que a gente vai fazer? A temperatura que está em Celsius sobre 5 tem que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos os 32, que é o ponto de fusão, sobre 9. Fazendo desse jeito, você pode o quê? Se eu quero descobrir Celsius, coloco a temperatura em Fahrenheit que eu tenho aqui. Se eu quero descobrir em Fahrenheit, coloco a temperatura em Celsius aqui. E de Kelvin para Fahrenheit vai ser outra opção. Temperatura Kelvin menos 273 sobre 5 tem que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vamos transformar de 32 graus Celsius em Kelvin. Bom, o que eu vou fazer? É simples. Vou pegar a temperatura em Kelvin é igual a 32 mais 273. Lembra? Temperatura em Celsius. É só substituir aqui. Se eu já tenho ela em Celsius, substituir na forma. Então, como que vai ficar? 2 com 3, temperatura Kelvin, é igual a 5. 3 com 7, 10. Sobe 1. 2 com 1, 305 Kelvin. Então, aqui nós temos a nossa temperatura. Ah, professor, mas se eu tivesse 325 Kelvin, eu quero transformar em graus Celsius. Mesma fórmula, só que diferente. Ao invés de eu somar, eu vou subtrair.
Logo, temperatura em Celsius tem que ser igual a temperatura em Kelvin menos 273. Você tem que a temperatura 325. Opa, então só colocar 325 menos 273. Temperatura em Celsius, então vai ser quanto? 5 menos 3, 2. 12 menos 7, 5. 2 menos 2, 0. Então nós vamos ter 52 graus Celsius. Agora, se eu quero transformar 30 graus Celsius em graus F, o que eu faço? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Professor, mas o que eu vou fazer agora? Não tenho 30 graus Celsius? Coloco 30 sobre 5 igual a temperatura F menos 32 sobre 9. 30 para 5 vai dar 6. O 9 está dividindo aqui desse lado, vou passar para o outro lado multiplicando por 6, igual a TF menos 32. Invertendo tudo, nós vamos ter então TF é igual a 6 vezes 9, 54. Menos, estava aqui, o 32 estava menos, vou passar para o outro lado, mais 32. Então a minha temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 4 com 2, 6, 5 com 3, 8, 86 graus F. E se fosse o inverso, era só você colocar, ao invés de colocar a temperatura em Celsius, você colocaria aqui em F. Bom, e agora, professor, e se eu tenho $300 Kelvin, quero transformar em Fahrenheit? Como é que eu vou fazer isso? Aí vocês vão usar a segunda fórmula, onde a fórmula é TK menos 63 sobre 5. Eu tenho TK? Tem. Então, 300 menos 273 sobre 5 tem que ser igual a TF menos 32 sobre 9. Bom, 300 para 273 vai dar 27 sobre 5. O 9 está dividido, eu vou passar vezes aqui em cima. Vezes 9, igual a TF menos 32. Bom, 9 vezes 27 vai dar quanto? 9 vezes 7, 63. Sobe 6. 9 vezes 2, 18. Com mais 6, 24. Sobre 5. É igual a TF menos 32. Vou jogar lá para cima agora. 243 dividido para 5 vai dar 48,6. O 32 está subtraindo, passa somando mais 32. Isso aqui é igual a temperatura em Fahrenheit. Bom, 48,6 mais 32 vai dar 80. Temperatura em Fahrenheit é igual a 80,6 graus F. Tá? Então, observa como você faz. A transformação é bem simples de fazer. Se você analisar bem e fizer bonitinho, você vai ter os resultados. Detalhe, lembre-se, na fórmula eu só vou trocar a temperatura que eu tenho. A temperatura que eu não tenho, eu deixo ela lá porque eu quero descobrir. E valeu! Ah, não esquece, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe com mais pessoas para ajudar a gente. E até o próximo vídeo e venha ser átomos.